Bom dia, boa tarde, queridas crianças da catequese. Estamos voltando hoje, graças a Deus, à nossa evangelização. A catequese que chega para você criança, para você jovem, através do nosso grupo, através desse canal do YouTube. Hoje a gente já começa diferente, num cenário diferente, aproveitando esse dia lindo, esse sol maravilhoso que o Senhor dá para nós. Amém? Então, a gente vai retomar hoje o assunto, o tema dos 10 mandamentos. E eu vou começar a explicar para vocês o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que diz este mandamento? Um mandamento muito claro, amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Então, os mandamentos, eles são direções, eles são setas que apontam o caminho correto a ser seguido perante a lei de Deus, perante a vontade de Deus para a nossa vida. E o que Deus quer para a nossa vida, a não ser a nossa felicidade? Então, felicidade que eu falo, felicidade do céu, amém? Então, se você quer o céu, se você quer ganhar esse tesouro eterno que é o céu, você deve seguir os mandamentos da lei de Deus. E este é o primeiro: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como diz o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 10. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude de religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. Então, vou repetir para vocês. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude de religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. Então, o que é isso, né? Render a Deus toda a adoração, todo o nosso amor, todo o nosso culto, todo o nosso respeito, todo o nosso reconhecimento a Ele que é e que sempre será o nosso Deus. Deus deve ser o centro da sua vida. Se outra coisa, outro alguém está no lugar de Deus, na sua vida, já está tudo errado. Porque você já está aí indo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Então você não pode amar mais seu pai, sua mãe. Você não pode amar mais a sua família. Você não pode amar mais os bens que você tem nessa terra. Você não pode amar mais o videogame, não pode amar mais a televisão, a sua série. Não pode estar acima de Deus. Deus acima de tudo. Se você ama outras coisas ou outras pessoas mais do que Deus, você já está pecando contra este mandamento. Ah, mas Luciana, então eu não posso amar meu pai, não posso amar minha mãe, eu não posso... Não, não é isso que está falando. Você deve sim amar seus pais, você deve sim amar sua família, certo? Mas isso não pode estar acima de Deus. Porque quem foi que te deu um pai? Quem foi que te deu uma mãe? Deus. Então Ele acima de tudo. Deus acima de tudo. Amém? Continuando aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder confessar, professar livremente a sua religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. Então, olha aí, 2 pontos. Primeira coisa, o dever de prestar um culto autêntico a Deus. Onde nós cristãos prestamos um culto autêntico a Deus? Na igreja, em cada santa missa, na catequese. Em tudo que a gente cultua a Deus, nós lhe devemos todo o respeito, toda a nossa veneração.
Ainda que você não esteja num ambiente sagrado, por exemplo, eu não estou na igreja, como eu vou adorar a Deus? Vou adorar a Deus com a minha vida, com os meus atos, com o que falo, com o que faço. É assim que nós louvamos e rendemos um culto a Deus. Seja individualmente, você sozinho com Deus, no seu momento de adoração, na sua oração pessoal, mas também professar isso em público. Você não pode ter vergonha de ser cristão. Você não pode ter vergonha de dizer que ama a Deus. Porque então você também não está rendendo a Deus o culto que lhe é devido. E Deus fala na palavra, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Isso é forte, hein? Muito forte. E aqui a gente vai falar de outro ponto, né? Que vai contra esse mandamento. A superstição. Você gosta de horóscopo? Você gosta de adivinhação? Você gosta de previsões? De saber o que vai acontecer na sua vida? O que vai te dar sorte? Tudo isso é superstição. Tudo isso é adivinhação. E tudo isso Deus odeia. Amém? Isso é muito forte. Então você cristão não pode se apegar em adivinhações. Não pode se pegar em superstições, em magias, como é que fala? Eu nem sei como é que o pessoal fala. Que faz um tipo de feitiço, que tem um monte de mentira desse tipo por aí. Eu faço amarração de amor, eu faço não sei o que. Tudo isso é abominável para Deus. Amém? Quando você se apega a essas coisas, que parecem besta, parece coisa boba, mas é uma coisa muito séria. Quando se apega nessas coisas, você está dizendo que você não acredita em Deus, que você confia mais nessas coisas de adivinhação, de superstição, do que no poder de Deus. Amém? Muito sério isso. Continuando. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento. Então, tentar a Deus em palavras ou atos, sacrilégio, simonia, são pecados que vão contra a religião. Como é que eu tento a Deus em atos ou palavras? Negando a existência dele. Entende? Quando você nega a existência de Deus, pela forma que você fala, pela forma que você age, você está tentando a Deus. Pessoas que, por exemplo, tentam contra a própria vida, também é um pecado contra Deus. O desesperar-se, o desespero de não confiar a Deus a própria vida e querer dar um fim em tudo. Isso também é um pecado gravíssimo. Sacrilégio, a falta de respeito com as coisas santas, né? E não pense que sacrilégio é só aquela pessoa que vai e faz por exemplo, que vai num sacrário para roubar a hóstia e joga a hóstia no chão. Não pensa que é só esse ato extremo que é sacrilégio, não. Sacrilégio também é na sua conduta diante das coisas de Deus. Amém? Isso também é sacrilégio, falta de respeito. Como quem diz, nossa, aquele ali é católico, faz uma coisa dessa? Isso é um tipo de sacrilégio. Escandalizar os outros pelas coisas que você faz, pelas coisas de desrespeito com Deus, com a sua religião, com a sua fé. Simonia. Simonia é você colocar Deus abaixo de outras coisas, como por exemplo o poder e o dinheiro. Você usar dessas coisas para dizer que você que tem o poder sobre sua vida ou sobre os outros. Simonia, tá bom? É um atentado também contra a religião. Amém? E para finalizar, enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Não contraria o primeiro mandamento. Então aqui 2 pontos, tá? Para a gente encerrar. Quando você rejeita ou você nega a existência de Deus, você está sendo ateu. Você está pecando seriamente contra o primeiro mandamento. Porque você diz que você não vai amar a Deus porque simplesmente para você Deus não existe. Pecado gravíssimo. E aqui quando fala do culto às imagens sagradas,
Nossa, eu tenho aqui ó, a imagem de São José, o Menino Jesus e Nossa Senhora. Então, se eu tenho um culto a essas imagens que são sagradas, que são da devoção do católico, mas eu faço isso colocando esse culto acima de Deus, também é pecado. Porque é como se você estivesse adorando um santo no lugar de Deus. E não pode ser assim, tá? Os santos, por exemplo, só existem porque eles amaram muito a Deus. E não porque eles estão acima de Deus. Amém? Então, da nossa forma, também tem que ser a veneração aos santos dessa forma.